crer, tem que existir razão para a gente crer, motivo para a gente crer, porque é somente o crer que nos leva à prática, amém? A ação de fazer algo, a ação de nos dirigirmos para algum destino, amém? Para algum lugar, ou seja, algo que nos move tem que ser através do crer, da ação do crer, e isso é uma coisa pessoal com cada pessoa. Deus, ele não muda, diga graças a Deus. Por exemplo, Deus é bom para todo mundo, embora esteja gente se matando, embora esteja gente morrendo, embora esteja tantos males acontecendo, Deus continua sendo bom. Então, por que os males acontecem? Porque Deus deu algo que chama-se livre-arbítrio. Amém? O que é isso? Livre-arbítrio, direito de fazer o bem ou o mal, o certo ou o errado. Então a gente pode fazer o certo, pode fazer o errado, mas toda vez que a gente vai fazer algo, o que a gente faz denuncia quem a gente é. Amém? O que a gente faz vai denunciar quem a gente é, porque a gente acaba realmente fazendo o que a gente acredita. Ou então a gente fala uma coisa, mas de repente faz outra. Não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz, porque o que a gente faz é que realmente a gente acredita. Amém? Por isso que se a gente não faz, é porque a gente não acredita. Então, fazer ou não fazer, está sempre no crer. O pecado sempre está presente na vida da pessoa. Por quê? Porque ela é uma pecadora. Então, ela vai ser sempre uma pecadora. Porém, ela pode se santificar. E essa santificação vem através do crer. Porque daí ela vai se separar, porque ela tem uma razão para isso. Ela tem uma fé. Amém? Ela tem um alvo. Ela tem uma direção. Ela tem um destino para ela chegar. Amém, irmãos? Então ela vai lutar contra o pecado. E isso é uma luta constante. Mesmo que Jesus já venceu por nós, nós ainda temos de fazer a nossa parte. Amém? E essa parte é o quê? É a gente crer. Então, quando uma pessoa obedece a palavra, é porque ela crê. Quando ela deixa de obedecer a palavra, é porque ela não crê. Mesmo que ela esteja aqui, mesmo que ela cante, mesmo que ela dance, mesmo que ela louve tocando, mesmo que ela pregue a palavra, não importa o que ela faz, nesse sentido religioso. Amém? O que importa é o que ela verdadeiramente crê. É por isso que a Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Diz a palavra que não há impossível para Deus, e diz a palavra que tudo é possível ao que crê. Então, toda desobediência vem da falta de fé. A falta de fé. Todo o erro, a concessão ao pecado, ao mal, é porque falta fé para nós. A nossa fé está pequena. E a gente espera que a fé cresça, mas ela não pode crescer a menos que a gente seja violento contra o pecado. Amém? Violento contra aquilo que nos mantém no mesmo lugar, no mesmo cativeiro, na mesma prisão. Então é preciso que a gente entenda e que a gente creia na palavra de Deus, porque se a gente não crê na palavra de Deus, anos vão passar e a gente será um bom religioso. E a gente vai dizer: eu tenho 40 anos, 50 anos de fé, um bom religioso. Mas alguém vai olhar para nós e vai dizer: mas e o que você vê de Deus na vida da pessoa? O que mudou? Ou o que muda em todos esses anos? O que está mudando? Quais as conquistas que as pessoas têm pela fé? Quais os degraus que elas subiram espiritualmente falando? E irmãos, não tem como você mudar espiritualmente e não mudar materialmente. E não mudar fisicamente. Quem está entendendo, diga amém. Não existe, porque a transformação no reino de Deus acontece de dentro para, e não de fora para dentro. Então não é a gente que faz a transformação, é Deus que faz. Mas a gente tem a obrigação de se renovar pelo próprio entendimento e se transformar cooperando com Deus, cooperando com a palavra de Deus. E a gente é cooperador do Espírito Santo quando a gente pega as promessas e a gente medita nela. Mas tem gente que não medita mais na palavra de Deus, não medita o que a Bíblia diz, fica só desconfiando: eu acho que não é bem assim, porque se fosse assim já tinha se cumprido. Não, irmão, a Bíblia manda meditar, porque a fé é uma substância. A Bíblia mostra claramente, é uma substância que você pode quase pegar ela quando você está com ela, quando ela está com você. Você tem a certeza, a convicção, pode desabar o mundo, mas você tem convicção de que você chega lá. Por que isso?
porque é algo que você recebe dentro do seu espírito, amém? Dentro, e é isso que as pessoas não entendem. Para Deus, nós podemos ser todos iguais, mas por dentro, cada um de nós tem o seu espírito para agradar a Deus, amém? E é só o nosso espírito que agrada a Deus, não é a nossa carne. Nossa carne não agrada a Deus. Por isso que quando jejuamos é o momento mais difícil. É o momento de jejum é mais difícil. Jejum é mais difícil. Parece que aí você não sente nada, parece que você vai orar, não sabe nem o que vai orar, aí vai ler a Bíblia, você continua lendo e vai meditando, mas você está obedecendo porque você crê. É uma ação, é uma atitude. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, não significa que Deus não esteja aprovando. Não significa que Deus não esteja ali. Ele está presente 24 horas. Mas a guerra é quando você trava ela, é quando você entra nela e você diz assim: eu estou disposto a fazer tudo para a glória de Deus na minha vida, porque a glória de Deus tem que manifestar na nossa vida, a glória de Deus tem que ser vista na nossa vida, e tudo isso vai levar um prêmio lá no último dia, ou se nós não formos diligentes, vai nos levar à vergonha no último dia, à derrota no último dia, ou ao fracasso no meio dos dias, que é pior. Então, essa parábola que fala do servo, o servo fiel, olha, ela fala do servo fiel e do servo infiel, porque sempre vai ter o fiel e o infiel, sempre vai ter o verdadeiro e o falso, sempre vai ter o bem e o mal, sempre vai ter o que é e o que parece ser. Então nós decidimos: eu vou parecer ser ou eu vou ser? Amém? Quem está entendendo, diga amém. E você vê que é uma coisa tão simples, uma decisão tão simples, porque ser não é parecer. Ser não é eu me preocupar se os outros estão me vendo como tal, e sim eu me preocupar como Deus está me vendo.